ALNDFRR, que é basicamente o meu nome sem vogais, é um nome que pode parecer um pouco impronunciável, mas o domínio.com foi baratinho, então acho que valeu a pena. Começou enquanto marca em 2016, na ocasião do meu primeiro lançamento comercial, que era um jogo de nave chamado In Extremis, que inclusive tá de graça no Steam, se alguém tiver curiosidade, né? Que foi o meu primeiro projeto comercial. Trabalhar com videogame, trabalhar é uma coisa relativamente recente, em termos de que é uma coisa que eu tô fazendo há uns 10 anos. Mas eu faço videogame desde que eu era criança, assim, com uns 11, 12 anos, mexendo no RPG Maker, que eu imagino que seja uma experiência que é muito comum no desenvolvedor de videogame brasileiro. Começou com esse primeiro jogo, né? E eu lancei os outros jogos autorais nesse inteirinho, assim, mas eu também colaboro com outras empresas, como game designer, programador, às vezes, assim, e eu já trabalhei em vários tipos de jogos diferentes, tanto os indies mais autorais, quanto projetos comerciais e no mobile, né? Então eu tô sempre serpenteando em todas essas possibilidades aí. Bom, o Nas Horas de Treva, eu acho que é o projeto mais ambicioso que eu já toquei até o momento. E é um jogo de realismo fantástico, passado numa coisa que é próxima de uma realidade brasileira, mas onde os elementos familiares, eles são misturados com uma sensibilidade fantástica, assim, que exagera e complica certas relações cotidianas que a gente tem. Se fala muito do retrato da realidade brasileira dentro do contexto dos jogos, e a aproximação que eu quis colocar é fugir um pouco de um realismo, ou talvez de uma possibilidade de ficção científica, e pegar esse gênero que é tão latino-americano quanto o realismo fantástico e trazer um pouco para a dinâmica dos videogames. Ele é um jogo que eu estou chamando de mundo aberto, né, em 2D, que une elementos de jogabilidade de plataforma, né, com elementos de parkour, você corre, escala, desliza, combate, né? Você tem um combate estilizado, né? Que tende a chamar de character action, no estilo do Devil May Cry e tal. E um pouco de furtividade, alguns elementos de furtividade, isso tudo com uma narrativa que é bem aprofundada e que tem elementos interativos. O grande destaque do jogo é que o controle é simplificado. Dá para você jogar com basicamente as setinhas do teclado e um botão de confirmar. Então, por exemplo, o combate, o jogador não se move, né? Todo combate é dado pela direção em que você tá, né? E eu quis testar algumas coisas diferentes em termos de game design, assim. Testar umas ideias novas e mexer com esse senso de familiaridade do jogador e gerar um certo estranhamento, que também é uma coisa que é muito próxima nesse modelo de realismo fantástico, né? De realismo mágico, que eu acho tão interessante. Uma das principais mecânicas do jogo é que você pode conjurar magias e essas magias alteram fundamentalmente como você as regras do jogo. Então elas funcionam mais ou menos como cheat codes. Você aperta cima, baixo, esquerda, direita, e aí você dá um super pulo, você começa a voar, você deixa de cair e tal. E elas alteram como você joga o jogo e elas também me permitem uma camada de acessibilidade para jogadores que não têm tanta habilidade conseguirem literalmente quebrar o funcionamento do jogo para conseguir prosseguir na história, enquanto outros jogadores que gostam de fazer speedrun e gostam de levar o jogo ao seu máximo possam traçar estratégias diferentes usando esse tipo de mecânica. A minha vida tá entrameada com videogame há muito, muito tempo, assim. Eu lembro de um fascínio de quando eu era criança, bem pequenininha, assim, com uns 4, 5 anos, com a coisa do videogame, né? Com aquela coisa mágica, fantástica, assim, daquelas imagens. E aí eu jogava desde pequeno e eu sempre quis trabalhar com videogame, né? E assim, 5 anos, eu tô com 34 agora, assim, uma vida inteira de foco nisso e eu nunca fui muito para outro caminho. Então é muito difícil separar a minha vida, os meus impulsos criativos, as minhas vontades do meio do videogame, assim. Então e é uma redescoberta nova o tempo todo, sabe? Eu tô num ponto interessante que a minha carreira tá num nível mais amadurecido, mas eu tô vendo uma galera mais nova com novas influências, enquanto eu tô dialogando com um povo que já é veterano, que já tá aí, assim. Então essa troca de ideias no campo do videogame, especialmente no Brasil, né? Aqui na comunidade brasileira de videogames, que são galera de pessoas de várias origens diferentes, com várias inspirações diferentes, fazendo vários tipos de jogos diferentes, assim. Essa é uma troca muito rica, né? Gera um espaço muito interessante. Então eu não consigo ficar desmotivado em relação ao videogame, mesmo que às vezes é um pouco difícil, assim, às vezes dá trabalho. Essa foi a minha história e a história do meu jogo, né? O Nas Horas de Treva está em desenvolvimento, ainda num desenvolvimento fechado, né? A gente está numa fase de Vertical Slice. Estou pensando em fazer um beta fechado nos próximos dias, então quem tiver interessado, procura o LNDFRR nas redes sociais, me segue que eu vou colocar novas informações do jogo e os links, ok? Valeu, gente!